não é que você tem que sair divulgando, anunciando quais são as suas fraquezas, mas você não pode ter medo ou vergonha dela. Porque são as suas fraquezas, ou seja, aquilo que você pode melhorar, que vão te guiar realmente para essa evolução. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Elite Training. Hoje a gente está recebendo aqui o Kleber Maffei. O Kleber já é um amigo de longa data aí, a gente já tem uma estrada longa e muita história, até mais história do que a gente queria, né, Kleber? A gente vai ter essa próxima hora de bate-papo descontraído, a gente vai falar sobre várias coisas relacionadas à nossa área e um pouco fora da nossa área também. A gente não tem nenhum compromisso aqui de ficar preso no único tema só, até porque o Kleber é um cara que fala de muita coisa, tem insights muito legais e a gente aprendeu ao longo desses últimos anos aí a alinhar muito nossas ideias. A gente concorda em muita coisa, discorda em outras, mas no final das contas a gente respeita muito o que o outro pensa, porque sabe que da onde vem essas informações tem profundidade, tem reflexão, e é isso que a gente vai tentar agora colocar com vocês aqui. Espero que vocês gostem desse papo aí e a gente vai falar bastante besteira aqui, né, Kleber? E espero que vocês gostem aí. Clebão, primeiro eu queria agradecer, cara, a presença. É um projeto que a gente está começando agora, os podcasts. O objetivo é realmente a gente falar de coisas que são da área e que não são da área, mas a gente quer trazer pessoas interessantes que têm coisas interessantes para falar. Porque a gente percebe que muitas vezes é o que falta um pouco na nossa área, mais descontração, né? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, cara, fala um pouco da tua trajetória aí, como é que você começou na nossa área da educação física e como é que foi o seu caminho até hoje, onde você está. Legal. Bom, Luigi, mais uma vez é muito bom estarmos juntos e, como sempre, né, quando a gente se encontra, muita coisa boa acaba saindo, né, de ideias, projetos, reflexões, enfim. E eu tenho certeza que, mais uma vez, isso vai acontecer. Bom, para quem não me conhece, eu comecei, vamos dizer, minha carreira como jogador de futebol profissional. Comecei a sair de casa com 14 anos, eu falo sempre que eu tive o privilégio de começar num lugar muito bom, assim, porque além de me dar uma formação atlética muito privilegiada para a época, né, eu sempre falo que, como exemplo, que eu tinha treino de psicomotricidade, para ter uma ideia, que isso é uma coisa muito rara, assim. Era um clube que também tinha uma estrutura que não só proporcionava, mas estimulava também o estudo, assim. Então, na época, eles pagavam cursinho, pagavam faculdade, né? Só para curiosidade, esse clube é o Novo Horizontino, na época. Então, ele sempre foi uma referência e voltou agora também como uma referência em categorias de base. Então, desde essa época, eu jogava, mas tinha uma relação com o estudo muito próxima, assim. Minha mãe é professora, então isso sempre ficou muito forte em mim. E aí, quando eu me profissionalizei, eu caí numa situação de que treinava de manhã e à tarde, e à noite não fazia nada, quando não tinha jogos, assim, né? E aí, para poder preencher esse vazio, vamos dizer, de tempo, eu optei em fazer faculdade, assim. Então, a princípio, a faculdade foi mais para preencher o tempo, não tinha a pretensão de um dia trabalhar com isso, porque na época eu imaginava que ia jogar futebol por muito tempo, assim, né? E aí eu descobri que, na verdade, foi, acho que uma das coisas mais importantes, uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, que foi fazer a faculdade. E isso me ajudou muito na época, uma coisa ajudou a outra, né? Enquanto eu via a teoria na faculdade, a prática do dia a dia no esporte me favorecia muito para poder compreender, entender as coisas. E também o fato de fazer faculdade me apresentava, vamos dizer assim, como um atleta diferenciado. Então a torcida me via diferente, os dirigentes me tratavam diferente. Então isso foi uma coisa que eu percebi, confesso, depois, quando eu olhei para trás, falei assim, caramba, isso realmente já fazia diferença nessa época, assim. Não joguei tanto quanto eu gostaria, mas eu acho que foi o suficiente para me proporcionar, assim, muita coisa boa, muita bagagem, muitas experiências que hoje elas são fundamentais para minha carreira, assim, para tudo que eu faço. Então é mais ou menos isso. Tem muita coisa nesse entremeio aí que é interessante e com certeza eu vou resgatar à medida que a gente for conversando, assim. E assim, a gente se conheceu, né, Kleber, quando você já tinha, né, deixado o futebol e começou a sua carreira como educador, ministrando curso, né, não só
em São Paulo, no Brasil inteiro e até no exterior. E é uma das coisas que muitas vezes acontece muito, né, na nossa carreira, quando você agrega tanta experiência que você começa a sentir a necessidade de passar isso para frente para ajudar outros profissionais. Como é que você entrou nesse meio? Como é que você descobriu esse, vamos dizer assim, dom, né, para ser um educador, para ser uma pessoa que ajuda outros profissionais através de vincular em boas informações, né? É uma pergunta muito interessante, Luiz, e sinceramente nunca ninguém me fez essa pergunta, assim. Eu confesso que eu sou tímido e quando eu estava na faculdade eu era muito pior, assim, a minha timidez. Então eu tinha dificuldade em apresentar trabalho, essas coisas. Mas o que era interessante, assim, por mais dificuldade que eu tinha, vergonha, insegurança, eu tinha um desejo muito grande de fazer aquilo, assim. Então era uma coisa muito estranha para eu lidar com aquilo. E aí quando eu comecei a trabalhar na Biorritmo, que foi meu primeiro emprego, eu diria, significativo, assim, para minha carreira, que me ensinou muita coisa, que me estimulou a buscar muita coisa, eu comecei a me disponibilizar de participar de algumas situações, de treinamentos, de projetos, enfim, assim, que isso foi, ao mesmo tempo que foi me dando assim, uma visibilidade na empresa internamente, foi me expondo a situações que eu fui me lapidando, assim. Então, essa foi minha primeira experiência como um educador, assim, à frente de um treinamento, tal, compartilhando experiência, compartilhando informação. E foi muito gostoso para mim, porque eu gostei daquilo que eu fiz, percebi que, de certa forma, levava jeito para fazer aquilo, o resultado era legal, então eu fui, enfim, me expondo cada vez mais a esse tipo de situação. Quando eu saí da Biorritmo e abri uma academia nessa época, né, eu busquei uma parceria com uma empresa na época de cursos, muito mais... e na verdade eu nem tinha feito o curso deles ainda, só queria ter um selo de qualidade na minha academia. E aí conversando com o representante na época, assim, falei do que eu já tinha feito, ele falou, cara, você leva jeito para dar curso, tal, a gente está precisando, tal, você não tem interesse? Eu falei, tenho, o que precisa, enfim. Aí ele falou, começa a nos acompanhar, a participar dos cursos, tal, de repente a gente vai te preparando, né, quando surgir uma oportunidade. E foi mais ou menos isso que aconteceu, assim. Então, o que é interessante dizer desse processo foi que eu nunca busquei essa condição. Ela foi acontecendo naturalmente. O que eu busquei foi me desafiar. E pode parecer uma coisa muito irrelevante, mas na verdade eu acho que esse é o grande segredo do que eu faço hoje. Porque quantas pessoas já passaram pelos nossos cursos, você sabe muito bem disso, que nos procuraram depois perguntando, como é que eu faço para ser um professor? Como é que eu faço para ser igual a você? E, na verdade a pergunta ela está equivocada, né? Porque não é uma condição pontual, eu sou isso. Na verdade é uma construção de um caminho, né? Então na verdade a pergunta certa é, como é que eu faço para poder conquistar essa tua experiência? Como é que eu faço para poder conquistar essa condição de compartilhar, enfim... Porque estar à frente de um curso, estar à frente ali de um treinamento é uma consequência de como você constrói sua carreira, de como você conduz sua vida, né? Então não é só uma questão pontual. Por isso que muitos até conseguiram chegar nessa condição, mas não permaneceram. Ou se permaneceram, não se tornaram tão relevantes na vida daqueles que foram... que participaram dos seus cursos, né? Porque é uma questão eu acredito hoje que é uma questão de vocação, uma questão de você fazer aquilo muito mais do que por dinheiro, do que por status. É um sentido que você dá para a tua vida, assim, né? É porque tem uma coisa interessante dentro disso que você falou, que a gente na nossa área tem o princípio que a gente chama do princípio da variabilidade, da variação. E aí, pensando no treino, isso é importante para nós porque é você desafiar o seu aluno ou o seu atleta em novas situações de treino, métodos, exercícios, porque a gente acredita que isso vai otimizar o processo de adaptação dele. Saindo agora da esfera do treinamento, né? O profissional, que entra no que você falou, ele se desafia muito pouco. Então, ao longo da carreira dele, ele tem muito pouca variação no que ele faz. Ele entra num único segmento, qualquer ele que seja, personal training, da preparação física, e ele acaba se desafiando muito pouco. Então, falta variação que a gente pode colocar como experiência, mas uma experiência de diversas áreas ou diversos campos dentro da mesma área, o que torna ele muito rígido, pouco flexível. Essa é a minha visão, né?
E, consequentemente, ele acaba, com o tempo, ou ficando desgostoso com o que ele faz, ou fazendo de maneira automatizada, ou não conseguindo fazer diferente, mesmo que seja dentro do mesmo ambiente, mas ele sempre pensa da mesma maneira. O que a gente estava até conversando antes aqui, falou, a gente tem a tendência de gostar de algumas coisas, então não importa o quão diferente a gente queira ser, a gente acaba sempre voltando para algumas coisas. O que é normal, eu não vejo isso como uma coisa ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o fato do profissional se desafiar muito pouco, e eu não vejo a desculpa de que, não, mas eu não tenho tempo para isso. Essa é a pior desculpa do mundo, porque quando a pessoa fala que não tem tempo, ela está se colocando... Eu acho que até uma certa arrogância falar isso. Porque você vê tantas pessoas que fazem muito mais do que ela, que tem tempo, que ela fala, eu não tenho tempo, fala, bom, então você deve ser algum tipo de Superman que trabalha 24 horas por dia em 24 coisas importantes a cada hora, que não só ajuda você, mas ajuda todo mundo. Ou seja, não existe ser humano. Tempo é questão de preferência. Você tem mães de 3, 4 filhos que é presidente de empresas, né, que são diretoras de empresas. Você tem pessoas que... você vê atletas, né, muitas vezes, que são atletas de um esporte, mas ao mesmo tempo acha tempo para fazer caridade. Atletas. Mulheres atletas, né? Acha tempo para ter vida social, acha tempo para cumprir compromissos de patrocinadores. Ou seja, a pessoa fala não tem tempo, quando a pessoa fala que não tem tempo, a primeira coisa que ela fala, eu estou desorganizado. Ok, vamos trazer agora para o assunto. Por que o profissional de educação física desafia tão pouco? Porque o que falta? Né? É mentalidade, é comportamento, é algo que ele deveria ter sido mais incentivado lá atrás, mas eu também não vejo isso como uma característica muito grande de outras áreas. Eu sou da área, tende a deixar a pessoa meio que num único campo de atuação. Cabe, eu acho que ao profissional buscar outro. Você que é um cara que já conseguiu ir vários caminhos e acaba voltando, mas você já conhece outros caminhos. Né? Você falou, o que reúne, quais qualidades eu deveria reunir para poder fazer o que você faz? Você não considera como falta de desafio sendo uma das principais? Bom, você me conhece, sabe quanto eu gosto de filosofar. Você está falando, minha cabeça está fervilhando aqui, eu vou tentar organizar para não ficar confuso. Eu acredito acredito depois de muitas reflexões, de muitas experiências vividas, e eu chego à conclusão, me atrevo a dizer que para mim o sentido da vida é se expor. Se expor a tudo, é se expor à vida. Então o que acontece? O que é se expor, cara? É você ter a coragem de dar a cara ao desconhecido. E eu considero isso como a essência da vida. Porque, e aí entra naquela questão que você falou, a gente faz uma coisa e volta sempre para aquilo que a gente gosta. É aí que está, eu acho que o grande segredo. Se você identifica qual é a tua essência, e por mais que você se permita a percorrer caminhos diferentes, mas você preserva em todos esses caminhos a tua essência, é isso que vai fazer com que você absorva as coisas boas, que você se adapte, que você aprenda, que você evolua em cada um desses caminhos. Então, eu identifico hoje que a minha essência é essa de se expor ao desconhecido. O que não significa que eu me considere um cara corajoso, totalmente seguro, muito pelo contrário. Eu acho que o grande segredo é esse, é você, mesmo com esse sentimento às vezes de medo, insegurança e tal, é você se lançar ao desconhecido. Porque uma vez que você se lança ao desconhecido, você se depara com uma situação que até então você nunca conheceu. E aí que está a grande sacada, Luiz, porque como você nunca vivenciou aquilo, você é obrigado a recorrer todo o seu acervo de experiência, de conhecimento e fazer novas conexões para poder atender aquela demanda daquele momento. É aí que a gente cresce. Agora, se você vive as mesmas coisas sempre, você adquire um repertório, isso é óbvio. Só que se os desafios com que você se depara são sempre os mesmos, as conexões serão as mesmas, é automático o negócio, não tem evolução ali. E o grande desafio da vida é esse, é você pegar todo o seu conhecimento e brincar com ele, vamos dizer assim, agora eu vou usar esse com esse para resolver isso. Não, agora aqui eu vou ter que usar esse com outro que eu não conheço ainda, eu vou ter que encontrar. E aí essas novas conexões é que vão aumentando o seu repertório de soluções,
e ao mesmo tempo vão te trazendo experiência, vão te trazendo segurança para poder se expor. Mas você vai perceber que em tudo isso tem uma essência, cara, que é os seus princípios, mas é a tua capacidade de se expor ao desconhecido. E quando a gente pensa na educação física, eu confesso, Luiz, assim, que na minha interpretação esse é um dos principais problemas para ela estar como ela está hoje. E aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas como é que ela está hoje, na tua opinião, Kleber? Para mim ela está na UTI já há muito tempo, tá? Infelizmente. E a razão disso, não dá para dizer que é uma razão, são vários motivos que contribuem para a gente estar nessa situação. Mas um motivo fundamental é esse. Se, por exemplo, eu acho que você vai compartilhar da mesma percepção. Quando eu entrei na faculdade e eu pensava em educação física, eu tinha duas referências só. Uma era o esporte, que era o que eu vivia e era muito forte em mim, e a segunda era a educação física escolar. Não existia, eu nem sabia o que era personal trainer, e eu me formei em 2002, não fazia nem ideia que era. Academia era um ambiente totalmente desconhecido para mim, só não era desconhecido porque de vez em quando a gente ia treinar na academia, enfim. Então assim, eu profissionalmente cresci com a essência da educação física, que é o esporte e a educação física escolar. Eu percebo que os profissionais de hoje, eles não têm essa essência. E na verdade, para muitos me passa a impressão que essa essência ela é vergonhosa. Nem tanto o esporte, mas principalmente a educação física escolar. Se você sugerir para alguém buscar um emprego na educação física escolar ou algum projeto, parece que é andar para trás. Só que o que acontece? Para mim, esses dois pontos são fundamentais para a pessoa se tornar um profissional de educação física consciente. Você pode ser um personal trainer, mas se você tiver essa essência desses dois pontos, com certeza você será um personal trainer diferenciado. Porque você vai saber o que fazer, como fazer, por que fazer, quando fazer, enfim. Porque você tem o significado desse caminho. E aí eu percebo que, infelizmente, ultimamente, os personagens, ou melhor, os profissionais de educação física, eles já entram na faculdade pensando como personal trainer. E aí quando a gente vai para a realidade, a gente tem que ser muito honesto e realista, realmente analisar, a bolha em que vive a maioria dos personagens é o que a gente acabou de falar aqui, não tem desafio. Porque se você observar, o perfil de aluno é sempre muito parecido, o perfil social, educacional, cultural, enfim. Então, assim, é muito raro você destoar ali de um aluno que faça com que você saia da sua zona de conforto. E isso acho que é importante você estar dizendo, porque a gente já falou isso em outras situações, nas nossas conversas, e a gente também já conversou isso até com outros profissionais, mas fica bem claro aqui. A questão de colocar sempre o dinheiro em primeiro lugar. Então a pessoa já entra na faculdade e fala, mas onde está o dinheiro? Fala, ok, eu preciso identificar onde está o dinheiro, mas eu preciso saber, primeiro eu preciso entender qual é o caminho para eu chegar lá. E o profissional ele deixa de aproveitar um tempo muito importante durante a faculdade e logo depois que ele termina, de se expor em condições ou em situações que depois lá na frente, quando ele já estiver formado, ele não vai ter mais tempo, porque com certeza depois que ele se forma, ele precisa arrumar um jeito de ganhar dinheiro para poder se manter. Só que ele deixa de aproveitar a época, o período de faculdade dele, e alguns anos depois que ele se forma, que eu considero ainda os anos depois que você se forma, ainda um período de vamos dizer assim, manutenção, vamos dizer assim, de um ganho ainda contínuo de conhecimento, mas agora cabe a você, que você já é adulto, a faculdade já te mostrou quais são os canais, quais são os assuntos, agora você precisa começar a buscar, né, esses, mas ainda assim é um período de aprendizado. Eu faço geralmente uma analogia assim, é que nem você fazer um treino de hipertrofia, onde você faz ali 4 semanas de uma progressão de cargas. Só que você sabe que você só vai conseguir realmente consolidar essa hipertrofia 2, 3 semanas depois, que é o período que você dá de regeneração ou descanso, ou que você muda a qualidade que você está treinando. Aí você dá tempo daquela hipertrofia que você treinou de aparecer. E a faculdade é muito assim. Depois você termina a faculdade, você acha que você já está livre no mercado e sabe tudo? Muito pelo contrário. Você precisa dar um tempo depois para que aquele conhecimento se consolide ou que realmente floresça. Porque até então é muita informação. Se você realmente fez 4 anos decentes de faculdade, você não ficou só festejando, você estudou alguma coisa. E o profissional, a primeira coisa que ele faz
ele sair da faculdade e se lançar no mercado, no sentido assim, bom, eu sou personal, eu quero ir para uma academia e eu cobro X. Porque eu me formei na faculdade X, olha o meu diploma, eu sei que o whey protein faz bem e 3 de 10 de hipertrofia. Eu falo, bom, ótimo. Mas isso não é o suficiente ainda para um profissional trabalhar, não no alto nível, mas em alto nível, como a gente gosta de dizer. No alto nível da profissão, pelo menos que esteja no caminho. E eu acho que isso pode ser um problema, porque ele perde anos preciosos que ele deixa de ganhar a experiência e a cancha para lá na frente ser esse profissional que você falou. Como é que, por mais que ele queira seguir na carreira do personal trainer, o que ele deixou para trás ali que amanhã poderia estar favorecendo a eleição do personal trainer e milhões de outras possibilidades que ele poderia estar explorando, porque ele vai envelhecer, ele vai querer outras coisas, mas que ele deixou de desenvolver lá atrás e que agora é muito tarde. Ele não vai voltar, ele não vai largar todos os alunos de personal dele para voltar a dar aula numa escola porque ele acha que ele precisa desenvolver. Ele não vai fazer o caminho inverso. É interessante que você falou sobre o conhecimento, né? Eu hoje concluo que assim, se você só leu sobre algo, você não sabe ainda. Você vai poder dizer se sabe sobre aquilo a partir do momento que você colocar em prática. Porque é ali que você vê realmente se as coisas dão certo, como dão certo, quais ajustes precisam ser feitos. Então, você acreditar que sabe algo só pela teoria é uma ilusão muito grande, assim. Por isso que eu falo da exposição. Você tem que se expor a pôr em prática aquilo que você adquiriu de informação, não é nem de conhecimento, de informação, para ver se aquilo funciona ou não. E aí, voltando na questão do tempo que você falou, para mim a grande sacada de quem realmente usa bem o seu tempo é fazer da sua vida um eterno momento de aprendizado. Para mim essa é a grande sacada. Então, por exemplo, estamos aqui, nós não estamos só gravando um podcast, batendo um papo. Cara, isso aqui é um momento de aprendizado. Só que só vai se tornar um momento de aprendizado se eu estiver atento, se eu estiver interessado, se eu estiver aberto a compartilhar o que eu sei e absorver aquilo que eu não sei ou a reforçar aquilo que eu já sei, mas de uma perspectiva diferente. Então, essa postura de eterno aprendiz é o que faz com que você realmente aproveite o seu tempo. Então, assim, se você está sempre atento com esse olhar, qualquer situação no seu dia é uma oportunidade de aprendizado. Certo? Com qualquer pessoa, independente de ser da sua área profissional ou não, né? E outra coisa que é interessante que eu percebo que falta, o profissional de educação física ele busca qualificações somente no contexto da educação física. Isso não existe nada mais limitante do que isso, porque assim, muitas soluções que ainda não foram encontradas só serão encontradas fora desse limite. E você tem que ter essa capacidade não apenas de se expor além das fronteiras, mas uma vez que você se coloca do lado de lá, ter a capacidade de identificar novas oportunidades, novos conhecimentos, novas soluções, enfim. Então, por isso que eu falo, o olhar de aprendiz é a principal coisa que a gente tem que desenvolver sempre, desde criança, ter essa capacidade de, onde estiver, estar aprendendo com tudo e com todos. E na educação física, como eu falei, tipo assim, normalmente nós só conversamos com colegas de profissão, todo dia no mesmo ambiente, todos os dias sobre os mesmos assuntos. É óbvio que isso vai nos limitar, não só profissionalmente, como pessoalmente também, né? É engraçado que você falando isso me remeteu a uma propaganda antiga que tinha, não sei se você lembra do staff do jornal Estado de São Paulo, que dois amigos se encontravam na rua e aí um perguntava, e aí, tudo bem? O outro falava, tudo bem. Ah, então tá tudo bem. Ah, tudo bem, então falou, tchau, tchau. Eles ficavam meia hora, tudo bem, tudo bem. Aí terminava assim, tá faltando assunto, leia o Estadão. Por que eu tô falando isso? Porque o profissional de educação física é assim. Você senta na mesa com um profissional, cara, em 2 minutos ele vai estar falando o que o aluno dele faz de treino, o que ele faz de treino, ele não consegue sair muito daquele assunto. O que não tem problema quando você está num ambiente onde ali você sentou para falar de treino. Mas eu tive muitas experiências assim de dar cursos, sair, viajar para dar cursos em outros lugares. É isso aí que você vai dizer. E a gente fala de treino o dia inteiro e à noite a gente sai para jantar, senta na mesa com outros alunos ou até outros professores e dá 2 minutos o assunto é treino. Treino, são os mesmos assuntos, você fala, poxa, você vê que não tem nada mais que as pessoas conseguem falar porque eles sabem muito pouco de outras áreas. E quando eles
se aventuram a falar de outras áreas, geralmente isso é uma baboseira que você percebe que a pessoa pegou essa informação do Instagram sem nenhum tipo de fonte confiável e já está ali replicando algo que algum estranho falou, né? Porque, legal, ele está vendo as coisas no Instagram, não tem nada de errado nisso, mas até onde isso aí pode ser levado numa discussão sadia numa mesa é muito ruim. E são muitas áreas, né, Cláudio? Quais áreas, né? Você fala, bom, legal, o que ele deveria saber? Quais são as áreas hoje que você acredita que esses caras deveriam estar lendo alguma coisa a respeito que podem já diretamente influenciar no que eles fazem? Então, é uma pergunta muito importante, talvez minha resposta vá surpreender um pouco, assim, sabe? Eu, Kleber, não acredito que alguém possa te dizer, pelo menos não deva te dizer, você tem que aprender isso. Porque se isso acontecer, a gente está contribuindo para o negócio continuar errado, assim. Porque é muito relativo isso. Então, por exemplo, hoje, quando eu comecei a dar curso, eu me identifiquei muito com essa missão, vamos dizer assim, e entendi que era a minha razão de vida, o que dava sentido para mim. Então, eu queria melhorar cada vez mais. Então, o que eu passei a fazer? Eu comecei a estudar a apresentação. Aí, por exemplo, falava assim, poxa, mas como assim estudar a apresentação? Você não sabia o conteúdo? Cara, o conteúdo é uma coisa, a apresentação é outra. Então, o que eu estudava? Eu estudava, esse slide fala isso. Mas daqui 3 slides tem uma conexão com essa informação. O que eu posso fazer aqui que eu já vou deixando o gancho? Então isso era estudar a apresentação, certo? Então, por exemplo, isso é um exemplo de como eu me preparava para fazer o que eu identifiquei que era o que eu gostava de fazer. Eu vou citar alguns cursos que eu já fiz até hoje, assim, sabe? Hoje, com esse negócio do online, fica muito mais fácil. Eu fiz um curso de comédia stand-up, cara, longe de ter a pretensão de fazer isso. Mas, por exemplo, é interessante você entender como é que funcionam as coisas, o time da piada, porque você como um educador, que não deixa de ser um apresentador, é importante em alguns momentos você recorrer ao humor para poder passar uma mensagem ou chamar a atenção de quem está assistindo. Eu queria entender como é que isso funcionava. Então, sabe assim, comprei o curso, fiz o curso, aprendi uma série de coisas legais, reforcei que não é o meu caminho, mas, tenho mais ferramentas hoje para poder exercer o que eu gosto de fazer. Estou fazendo agora um curso de copyright, de poder saber como escrever melhor as histórias, fazer chamadas e tal. Isso tem tudo a ver com o que eu gosto de fazer. Fiz um curso de oratória uma vez. E aí é onde eu queria chegar. Quando você faz esses cursos, né, com a cabeça aberta, enfim, você automaticamente espera uma coisa óbvia, que é o que o curso te promete ali. Só que quando você tem esse olhar de aprendiz desenvolvido, cara, você termina o curso com muito mais coisas que você nem imaginava que ia encontrar ali. É o que aconteceu nesse curso de comédia, nesse curso de oratória. Então, é esse que eu acho que é o segredo. É você se expor sem filtro. É ter o mínimo de critério, vamos dizer assim, isso aqui talvez possa ser útil no que eu faço. Então se joga, vai lá e vê o que tem para aprender. Pode ser que você traga muita coisa, pode ser que não, mas pelo menos você se expôs a uma oportunidade de aprendizado. É como se fosse uma porta nova que você entrou. Outra coisa que eu já fiz um curso de teatro uma vez, de férias. Porque quando eu fiz o curso de oratória, eu falei assim, a oratória até melhorou, mas a expressão corporal acho que ainda pode ser melhor, vou para um curso de teatro. Aí fiz um curso de teatro no mês de julho, assim, era mó tiozão, assim, a maioria da galera era bem jovem. O curso em si não foi legal, tecnicamente não era o que eu esperava, não gostei. Mas o período que eu fiquei convivendo com aquelas pessoas foi muito importante, foi muito rico, porque eu ali vi pontos de vista diferentes, experiências de vida diferentes, perspectivas diferentes. Então foi muito rico por isso. Então por isso que eu falo assim, quando você se expõe aberto a aprender o que vier, né, além daquilo que você se propôs a aprender, o ganho ele é muito grande, assim, ele é muito significativo. E eu acho que é aí dessas experiências que você vai trazendo um pouco de cada coisa que vai criando quem você é de verdade, assim. E para mim uma das coisas mais importantes da vida é você exercer a sua verdade, sabe? Tipo assim, e é o que, mais uma vez, assim, eu percebo que, infelizmente, na educação física, eu vejo pouca autenticidade. Todo mundo sempre seguindo um padrão. Quantas pessoas já fizeram um curso conosco e você vê que o cara é bom, que o cara demonstrou ter absorvido aquela informação, ter condições de aplicar. Aí você tem um dia a oportunidade de acompanhar o cara no dia dele e você fala, mas por que ele não está fazendo aquilo que ele sabe que tem que ser feito? Uhum. Porque ele olha do lado e vê que ninguém faz aquilo.
E aí ele se sente inseguro, fala, pô, vou ser diferente, vou chamar atenção, vou continuar aqui na minha zona de conforto. Então, assim, é o que eu falei, cara, o segredo é você se expor ao que aparecer. Com certeza, esses estímulos, essas experiências vão trazer coisas que você nem imaginava. E é a partir delas que você vai ampliando ainda mais o seu radar para aprender mais coisas. Eu acho que tá falando de se expor, né? E hoje em dia, Kleber, eu vejo até, por isso que esse argumento de falta de tempo é uma arrogância gigantesca, porque com a internet hoje, a pessoa ela pode fazer cursos em casa, no telefone, em qualquer horário, né? Então falar que não tem tempo é de uma falta de argumento muito grande. E falar, ok, eu não estou afim de fazer, ou o tempo que eu tenho de sobra hoje é alocado para outros interesses. Aí eu vou falar, ok. Isso é uma maneira que você falou, seja autêntico então. Falar, não, eu queria fazer, mas não tenho tempo. Fala, então você não queria fazer. Exatamente. Você não queria fazer, porque se você quisesse fazer, aquela coisa. Você quer comprar uma televisão nova. Você acha tempo para ver os modelos, ir lá, pesquisar, pagar, porque você queria, você considerou aquilo que era importante para você. Você foi lá e achou tempo para conseguir fazer. Então, a minha visão é, a mídia social, a mídia social, quando eu digo a internet hoje, o acesso à internet, veio para mudar o mundo. Realmente, o mundo nunca mais foi o mesmo e nunca mais vai ser o mesmo depois que a gente se conectou através da internet. Então tem muita coisa positiva. Mas ao mesmo tempo, os seres humanos não estão preparados. Ao longo da nossa evolução, a gente nunca foi preparado para isso. Para ter tanta informação tão rápido e vir de tantos lugares ao mesmo tempo. O ser humano ele vivia em comunidades pequenas, né, no qual ele basicamente passava a vida inteira com aquelas pessoas em volta dele, até a gente evoluir como espécie. Então a nossa cabeça, pensar assim, nosso cérebro e o nosso comportamento, né, foi evoluindo ao longo do tempo para um número muito restrito de informações, uma maneira muito limitada de enxergar a realidade, porque a gente não estava exposto a muita coisa. Mas obviamente que o comportamento vai mudando ao longo do tempo. Só que as coisas têm acelerado tão rápido, e a gente tem agora tendo acesso a tanta coisa tão rápido, e é normal que as pessoas não consigam reter essas informações ou fiquem perdidos, né, na maneira no que procurar. E cai no seguinte, eu acho que hoje o profissional, e a gente está falando de qualquer pessoa, mas não estamos falando no caso do profissional, porque ele tem acesso à internet, ele agora se vê menos obrigado a se expor presencialmente nos locais. Não só em cursos, mas em situações realmente onde ele está com a pele dele no local. Eu quero saber de alguma coisa, eu vejo na internet. Às vezes eu brinco com meu filho e falo, cara, você está precisando comprar roupa, vamos sair e comprar roupa. Não, pai, só tá na internet, a gente vê lá, eu escolho e mando entregar em casa. Eu, cara, tem coisas que você nunca vai fazer direito pela internet. Eu falei assim, você ir lá, colocar a mão no que você vai comprar, colocar em você, experimentar, toda essa sensação, essa coisa presencial faz toda a diferença quando você quer algo que você vai realmente, que vai ser duradouro. Porque se você gastar esse tempo e se você se der o trabalho de ir lá e comprar, você vai dar muito mais valor para aquilo. Se chegar na tua casa numa caixa, você abre, legal, já comprou, gostando muito ou não, você vai acabar usando, aquilo ali vai se tornar descartável. Então eu falo, tem coisa que você tem que estar lá. Eu acho que falta muito isso no profissional hoje, você não acha? E tudo que você falou, pra mim, eu ilustro de uma maneira assim, quando você não está no controle, você está sendo controlado. Então, por exemplo, quando você sai para ir comprar uma roupa, você está no controle daquela situação. Você se prontificou a ir até lá e observar, avaliar, enfim, decidir comprar. E aí a magia tá no percurso, cara. Então, você se expôs a sair de casa. A partir do momento que você sai da sua casa até chegar na loja, quantas coisas não podem acontecer? Quantas pessoas você não pode conhecer interessantes, que te tragam oportunidade, te tragam ensinamento? Então, eu caio de novo naquela situação da exposição, cara. Então, e aí, quando eu falo de controlar ou ser controlado,
Na internet, você controla ou você é controlado? É possível as duas coisas, mas eu garanto que na maior parte das vezes... muito mais tempo controlado. Somos controlados. Claro. Por quê? É passivo. Então, assim, se você não tiver... Você entra para comprar uma coisa e é bombardeado com 1000 outras coisas que você não queria. Exatamente. Então, o que acontece? É muita distração hoje na internet. Ela pode ser, sim, uma ferramenta de informação, de desenvolvimento. Claro que pode, mas vai depender de você assumir o controle para isso. Então, só que você assumir o controle na internet só vai acontecer se isso já for uma conduta sua no seu dia a dia. Então, o que acontece? Se você é um cara que busca assumir o controle da sua vida em todas as condições, em todas as situações, quando você estiver no ambiente virtual, você vai também ter esse tipo de postura. Não que você não vá sofrer a influência das distrações, isso é meio que inevitável, mas você vai minimizar isso com certeza. Você não vai ficar o tempo todo exposto, vai ter pelo menos um momento que você vai estar no controle. Fala, pô, peraí, eu quero saber disso, eu quero conhecer essa pessoa. E aí, voltando em desenvolvimento, falando em ambiente virtual, poxa, você já parou pra pensar, Luiz, que hoje não existe fronteira, cara? Por exemplo, sei lá, cara, vou falar um cara aqui que me vem, Paul Chek. Primeiro, para eu saber quem era Paul Chek ia ser muito difícil. Ia depender de um cara que fez o curso com ele me apresentar. Segundo, achei interessante, mas como é que eu acesso o que esse cara fala, o que esse cara faz? Hoje, cara, a gente está a alguns cliques de qualquer pessoa do mundo, cara, para poder aprender com ela. E não só aprender, se a gente for um pouco mais atrevido, a gente consegue até se contactar com essas pessoas. E se aproximar, de repente até criar oportunidades. Mas tudo depende do quanto você está disposto a fazer isso. Mais uma vez, você está no controle. E posso estar sendo repetitivo, mas eu falo, quando você tem essa postura de aprendiz constante, você está sempre enxergando, ou melhor, você está sempre buscando oportunidades, né? Puta, internet. Por exemplo, quantas vezes eu já não me atrevi a mandar mensagem direct assim para cara que eu admiro? Aí você fala assim, conseguiu falar? Com a minoria. Mas um ou outro você consegue. Mas só o ato de você falar, não, cara, eu vou tentar, já demonstra que você está buscando ser uma pessoa melhor, aprender mais, buscando algo diferente, né? E aí é isso que eu acredito, Luiz, que deve ser um caminho para a gente poder realmente se reinventar profissionalmente. É saber fazer uso dessas ferramentas, cara, que elas chegaram para ficar e a gente tem que interagir com elas de uma maneira mais autêntica e no controle. Porque senão, cara, você fica mais um número na mão dessas plataformas, enfim. Você falou de controle, é uma coisa interessante porque tanto virtual quanto presencial, né? Eu acho que hoje o profissional está tão preocupado com aquilo que as pessoas vão achar do que ele faz, que muitas vezes aquilo que ele está fazendo para outras pessoas, para agradar outras pessoas, e a maioria delas não nem conhece. Isso é aprovado, né? Então, eu até costumo falar isso muito para algumas pessoas mais próximas, eu falo, quando você começa a agir no seu dia a dia, pensando só na questão estética, de tudo que você faz, ou seja, qual o personagem que eu vou bancar hoje para que as pessoas me achem legal, ou porque acham que eu sei muito, eu falo, você perdeu o controle da tua vida, porque agora você está agindo conforme as outras pessoas gostariam que você agisse, não como você gostaria. Então você tem desconhecidos controlando a tua vida e não você agindo conforme você quer. E por mais que algumas pessoas contestem de que a gente está sempre, todos os dias, bancando algum tipo de personagem, o ser humano ele é assim na interação humana no geral, que a gente nunca é 100% autêntico em tudo que a gente faz, e até uma questão de proteção nossa, né? Porque a gente consiga até se preservar, evitar algumas discórdias. Quando você concorda com algo que você não concorda, mas simplesmente para manter a paz no local. Então isso existe, isso é normal. Mas quando isso começa a tomar uma proporção muito grande, ao passo que tudo aquilo que você coloca é sempre pensando como as pessoas vão achar, a foto que você tira na internet, como é que as pessoas vão ver, as coisas que você compra, se é aquilo que você quer ou aquilo que quando os outros vêm falam, poxa, olha que legal. Então você tem ali, na verdade, sua vida sendo controlada por estranhos, que você não sabe quem são, e muito pouco daquilo que você realmente quer fazer. E aí é o que você falou, falta autenticidade. Trazendo isso para a nossa área. A pessoa vem e faz uma certificação, ela está mais preocupada depois em postar o certificado e a foto do que propriamente o que ela aprendeu.
Ela está mais preocupada depois, na segunda-feira, em fazer coisas que ela vai poder postar na internet do que se realmente aquilo vai estar sendo a melhor estratégia para aquele aluno naquele momento e que ela tem convicção que vai servir, ela vai usar sempre. Você acha que o profissional da nossa área está muito preso ainda na questão estética? Quando eu falo estética, no sentido amplo da palavra. Não só da estética pessoal, mas na estética de tudo que ele faz, que é um comportamento normal do ser humano, mas que eu acho que a educação física hoje perde muito com essa, vamos dizer assim, essa atenção exacerbada só na questão estética, com pouco conteúdo. Eu entendo quando você fala estética, eu vou usar uma outra expressão, aparência. É a mesma coisa, mas só para... Quando a gente fala em aparência, as pessoas hoje, elas, na nossa área principalmente, você pode ver que está sempre querendo aparentar coisas boas. Né? Ou eu tenho um corpo legal, ou eu sei isso, eu sei aquilo. E eu vou fazer um link com as certificações. As pessoas não aparentam as suas fraquezas. Aí pode parecer estranho o que eu estou falando, né? Pô, mas então eu tenho que sair falando... Não é que você tem que sair divulgando, anunciando quais são as suas fraquezas, mas você não pode ter medo ou vergonha dela. Porque são as suas fraquezas, ou seja, aquilo que você pode melhorar, que vão te guiar realmente para essa evolução. Então, quando a gente fala das certificações que os profissionais muitas vezes vêm, faz e se contentam em aparentar a partir do certificado, a partir da presença numa certificação, para mim o problema está mais a fundo ainda. Que eles vêm para a certificação sem saber o que eles não sabem. Por que acontece? Quantas vezes você, tanto quanto eu, já pegou situações assim? Você começa a falar o curso, o cara ele quer mostrar para você que ele sabe tanto quanto você. Ou que aquilo que você está falando, ele já sabe, assim. Não tem problema você saber, mas e o que você não sabe? Você tem coragem de levantar a mão e falar, isso aqui eu não sei, eu vim aqui por causa disso. Então, e como é que você descobre as coisas que você não sabe? Se expondo a essas situações. Então, por exemplo, um exemplo qualquer aqui, eu nunca dei aula para um cadeirante, como é que deve ser? Experimenta, convida alguém para dar aula de graça, cara. Não, mas de graça é óbvio, você está aprendendo com ele. Ou pelo menos vai ver quem faz, né? Exatamente, acompanha. Por que acontece? Ali você vai começar a se deparar com situações que você não tem no seu repertório ainda. Aí você fala assim, caramba, estou precisando de um curso que me ensine essa informação, essa ferramenta. Aí quando você for para esse curso, seu nível de atenção será outro, a sua dedicação será outra, o aproveitamento será outro, o nível de perguntas que você vai fazer vai ser diferente. Então tudo para mim começa por identificar aquilo que você não sabe. E no mundo hoje, não é uma exclusividade da educação física, mas no mundo hoje as pessoas têm dificuldade em assumir o que não sabe, né? Você pode ver que é todo mundo sempre divulgando, anunciando aquilo que é bom, aquilo que sabe fazer e tal, enfim, mas e aí, aquilo que você não é bom? O que você faz com isso? Então eu acho que o grande problema começa aí, não ter essa clareza do que eu não sei, do que eu preciso aprender. E aí uma vez que você identifica isso, fica muito mais fácil. Né? Você falando, apontando isso aí, eu tenho uma história interessante para contar que aconteceu numa das nossas certificações da Athletic Lab, né? Você conhece, elas são divididas em 3 fases. E obviamente que a fase 1, as pessoas dizem, a fase 1 deve ser a mais fácil. Não é a mais fácil. É muita informação, então a gente tem que dividir a informação em 3 etapas. Então, desde a primeira até a última fase, elas têm o mesmo nível de dificuldade. Elas são só divididas em 3 etapas. Eu não vou colocar fase 1 fácil, fase 1 médio, fase 1 difícil. Então a gente coloca, é uma certificação de 3 fases de X dias. A complexidade e a profundidade das informações são as mesmas. Agora, é óbvio que na primeira fase a gente vai fazer a fundação daquilo que vem lá, mas não quer dizer que a fundação é fácil, muito pelo contrário. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente cansa de receber mensagens no qual o profissional fala, mas eu já fiz tal e tal curso, eu não posso ir direto para a fase 2? Aí a gente fala, não, porque para você ganhar a certificação desse curso, você precisa cumprir as 3 etapas. Eu acho ótimo que você tenha feito outros cursos, mas aqui é um outro mundo agora de informação. As informações vão convergir, é óbvio, mas a razão pelo qual você está procurando esse curso
Se for realmente para conhecimento, faça todas as etapas. É a mesma coisa que eu for o cara briguei na rua a vida inteira, aí eu chego lá para fazer judô, cara, você não pode dar uma faixa verde, porque eu já tô brigando há tanto tempo. Fala, não, meu irmão, aqui é um sistema. Para ganhar a faixa verde, você precisa ser faixa branca. Aí você põe a faixa branca, entra no tatame e toma porrada. Porque daí você descobre aquilo que você não sabia. Então, a gente já teve essas situações no qual esses alunos que mandavam mensagem, não, eu já não posso fazer A2 direto. Aí eu costumava, geralmente a gente tem essas informações, eu anoto os nomes. E quando ele aluno chega para fazer a certificação, eu falo, bom, aquele ali, deixa eu ver como ele desempenha, se ele realmente estava ali. E pela nossa surpresa, geralmente são as pessoas que mais despreparadas. Porque ela está tão cega com relação às coisas que ela não sabe, ou ela está tão fechada naquilo que ela está fazendo há tantos anos, que ela esqueceu de tudo que ela não sabe e ela acabou, por alguma razão, achando que sabe muito mais do que ela sabe. Sendo que, Kleber, em qualquer segmento ou em qualquer área, isso é impossível. Fosse isso verdade, a gente não teria passado um perrengue gigantesco durante a pandemia, com autoridades do mundo inteiro cometendo erros crassos de saúde, baseado em informações científicas, mas o que mostram que, para situações inesperadas, inusitadas, a gente ainda tem muito que aprender. A pandemia foi o maior exemplo de tudo isso. Começou, todo mundo tem que usar máscara. Não precisa. É só esse tipo de máscara. Não, agora são todos. A vacina vai demorar 3 anos para sair. Bom, saiu em 1 ano. Em alguns lugares estão fazendo isolamento, em outros não. Mas esses lugares que não estão fazendo têm números baixos, os outros estão fazendo... Porque não quer dizer que um está certo, um está errado. A gente estava o quê? Aprendendo. Autoridades, Organização Mundial de Saúde, autoridades locais, países, aprendendo com uma situação que a humanidade não passou antes. Passou lá atrás com a gripe espanhola. Eu falo, bom, há quantos anos atrás, sem tecnologia, com um estilo de vida completamente diferente, fala, isso que a gente está presenciando agora é inédito. Lockdown no mundo inteiro, com tudo que a gente tem hoje à nossa disposição. Então a gente tem aí um vírus basicamente insignificante que colocou 6 bilhões de pessoas em casa em 15 dias. Fosse a gente tão esperto quanto a gente acha que a gente fosse, nada disso teria acontecido. Isso mostra que a gente não era. E outros vírus podem vir pela frente ali, que vão, se a gente não estiver preparado, se a gente não for suficientemente esperto agora para entender o que a gente não sabe, para se preparar para os próximos, a gente vai padecer pior ainda do que foi essa... Padecer, eu digo, na questão econômica, social, e vai ser pior a próxima do que foi essa. Porque a gente vai achar que, agora a gente já sabe como proceder. Não, a gente não sabe ainda, a gente tem que se preparar. Agora, vamos trazer para o nosso mundo. Você não acha que é isso que falta no profissional às vezes? De entender que por mais que ele tenha sido certificado numa certificação super importante, que o processo ainda é contínuo, de que ambientes diferentes vão precisar que ele tenha experiências diferentes. Ou seja, aquilo que você aprendeu, você colocou em prática. Deu tempo de você digerir essa informação para entender, ok, isso eu já sei, isso é o que eu não sei. Agora eu já sei isso, mas isso eu ainda não sei. Porque isso não acaba. Isso não é só um problema do profissional de educação física, eu diria que é um problema cultural, assim, porque é uma questão de retroalimentação, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma população consciente das suas limitações, do quanto ela pode aprender mais, do quanto de como ela deve se comportar como um cliente, vamos dizer assim, ela contribui muito também para que o profissional se desenvolva. Então, o buraco ele é mais embaixo, assim. Então, quando você tem uma característica da população que, como cliente, não te exige o que deveria ser exigido de um profissional da saúde, ela acaba também contribuindo para que esse profissional se acomode ou fique limitado, assim.
Então você vê que o problema, assim, o profissional ele tem que ter isso por ele, mas a gente precisa, como profissional, não só desenvolver isso em nós, mas criar um processo educacional, uma cultura nos clientes, para que realmente isso se retroalimente. Para que eu seja cada vez melhor como profissional e torne os meus clientes também cada vez melhores como clientes. Porque quando a gente criar esse movimento, naturalmente isso vai acabar se estendendo para todo mundo, assim. Então, quando a gente vê hoje clientes que... É exatamente o exemplo, a gente vai cair de novo. Quem controla quem? Se você analisar hoje, generalizando, os alunos que fazem aula como personal, quem controla quem? Você parar para pensar que o aluno fala, eu quero isso. Então vamos fazer isso. Eu quero treinar esses dias, eu te atendo esses dias. Eu quero treinar esse horário. Então, assim, não que isso não possa ser levado em consideração, obviamente, mas quem está no controle dessa situação? E é o que eu sempre falo, o profissional de saúde, cara, é um outro tipo de profissional. Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar, né? Então, tipo assim, ele pode ouvir, ele pode considerar as preferências, as condições, enfim, ele considera tudo isso, mas ele sempre tem que priorizar o que ele sabe que é certo para promover a saúde daquela pessoa, né? Então isso começa em se desenvolver profissionalmente, adquirindo conhecimento, adquirindo experiência e desenvolvendo segurança de pôr tudo isso em prática. Porque quantos caras você conhece, quantas pessoas você conhece, Luiz, que tem conhecimento adquirido, vamos dizer assim, pelas certificações que já fez, pelas experiências que já teve, mas que não colocam nem metade do que tem para oferecer na prática, por uma série de razões. Então, se eu falo, a questão da segurança, eu costumo dizer que o problema da educação física ele não é de conhecimento. É ilusão falar que é conhecimento, é um problema de atitude. Como os principais problemas da vida, é uma questão de atitude. Então, o problema da educação física é uma questão de atitude. Ter atitude para ser melhor, ter atitude para colocar em prática o que é correto, ter atitude para se posicionar, ter atitude para transformar a nossa profissão. Então, essa é a questão que está pegando hoje. Pode fazer o curso que for, pode fazer a certificação que for, aqui, fora, mas se você não mudar a sua atitude, esquece, cara, a gente não vai mudar nada. É isso que eu acho que falta para nós hoje. Isso leva a gente a pensar em outras coisas também, né? Que essa falta de atitude muitas vezes do profissional vem porque é muito confortável para ele, né? Muitas vezes começar a ter um retorno financeiro muito rápido. Então é muito comum o profissional, muitas vezes ele se forma, ele sai para trabalhar autônomo, porque ele faz os horários dele, ele vai buscar lá os clientes. E é uma profissão que dá um retorno financeiro rápido. Se você for pensar em outras profissões, né, que a pessoa ainda tem que cumprir anos de carreira ali, como estagiário, como residente, entendeu? Para conseguir ter ali uma ascensão profissional, o profissional de educação física, a maioria, eu digo, não são todos, basicamente saem já dono do seu próprio negócio. Seja ele conduzindo bem ou não, ele já é dono do próprio negócio. Porque ele depende de uma mochila nas costas, um lugar para dar aula, ou de medos de equipamento ali que ele não vai gastar nem 2, 3 mil reais para comprar se ele quiser dar aula no parque, assim. Então isso deixa ele confortável muito rápido. E esse conforto muito rápido é como é que nem filho mimado, né? Tem tudo desde quando nasceu, então para que buscar? Então o profissional ele começa a ter esse retorno financeiro muito rápido, para que buscar? Tá bom. Um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, eu ganho o cliente no boca a boca, eu posso ir aumentando meu preço, logo começo já a treinar, começo a ficar fortinho, vou para uma academia boa, os clientes vão ter mais dinheiro, para que ir além? Só que o que a gente vê no dia a dia, muitas vezes, e na maioria dos cursos que a gente dá, é que essas pessoas também ficam insatisfeitas muito rápido. Tanto que eles vêm no curso, eles vêm com sede de querer fazer algo melhor, só que esse entusiasmo acaba no domingo à noite, quando acaba a certificação, porque chega na segunda-feira, ele já é envolvido naquela rotina dele, que ele tem que acordar às 6 da manhã e até às 10 da noite, e ele não consegue mudar uma palha, depois de ter gasto às vezes 3, 4 mil reais no final de semana. Então a atitude vem a partir disso também. Fala, cara, você já foi proativo para buscar uma certificação. Essa proatividade, na verdade, agora tem que continuar amanhã. O que você vai fazer amanhã e mostrar que você tem
fibra e realmente coragem de mudar a sua rotina para que você comece a colocar esse investimento em prática? O que está faltando aí? Porque às vezes o profissional ele é proativo, mas essa proatividade ela é muito curta. É que nem você tomar café. É aquele impulso que dura meia hora e você fala, caramba, as ideias estão vindo. Olha, eu passo o efeito do café, volto daquela... Você me deu um insight muito importante agora. Eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que já vai começar a responder. Como um profissional de educação física, qual foi a sua mais recente conquista? Ou seja, qual foi o resultado assim mais importante que você contribuiu, participou ultimamente, assim, marcante para você? Cara, isso aqui vai ficar registrado para sempre. São perguntas de verdade? Né? Verdade. Tenho até certeza que você vai responder já. Pensando recentemente. Conquista? Uma conquista no qual você participou, não necessariamente sua, mas que tem uma conquista muito significativa a partir... Sim. Tá, o Bruno Fratos, a medalha do Olímpica. O que nos move, cara, é você deixar um legado para a vida, é você deixar um pouco de você marcado na história de alguém. No profissional de educação física não existe outro caminho para te dar significado, porque se você não interferir positivamente, de uma forma marcante na vida de alguém, é como se você não tivesse feito nada, assim, cara. E a gente tem essa possibilidade de uma forma muito clara, assim. Então, ou seja, a tua dedicação como profissional, né? Ou seja, que para você contribuir de verdade nessa conquista do Bruno, você teve que, quantos anos da sua vida você dedicou, quanto você aprendeu, quanto você errou, quanto você apanhou, enfim, tudo isso trouxe a você o que você precisava para poder contribuir para a preparação dele, e vocês juntos com outros profissionais têm um resultado hoje marcado na história, cara. Então hoje você pode falar assim, cara, tudo que eu fiz, tá ilustrado por isso aqui, porque é uma das conquistas que você tem ao longo da sua carreira, né? E aí o que acontece? Vamos pegar um outro exemplo, assim, um profissional de escola que dá aula lá na escola, na periferia e tal, passa 15 anos, cara, ele vê um jovem voltar e fala assim, professor, eu queria te agradecer, cara, tudo que você me ensinou aqui nas aulas de educação física, não só a questão do esporte, mas a questão de conduta de vida também, eu nunca esqueci, foi muito importante para me formar hoje em tal profissão, hoje eu tenho minha família e tal, enfim. É uma conquista marcante, significativa, que está para a história também. Então, você percebe que a educação física, ela tem essa possibilidade da gente interferir de uma maneira muito significativa na vida de muita gente. A gente só precisa ter essa clareza e a disposição de realmente colocar isso em prática. Agora, mas quantas pessoas ajudei a emagrecer? Quantas vezes ela engordou depois disso? Será que ficou marcado realmente na vida dela? Será que isso... Então, assim, não é que isso não tem importância, mas a gente pode ir muito além disso. A gente pode ir muito mais profundo. Só que para ir mais profundo, a gente também tem que ter uma preparação mais profunda. Primeiro, eu tenho que me conhecer, eu tenho que aceitar minhas fraquezas, eu tenho que buscar melhorar essas fraquezas, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber o que me motiva, eu tenho que saber como que eu aprendo melhor, eu tenho que saber como é que eu aplico, enfim, eu tenho que conhecer uma série de coisas profundamente em mim para que eu possa encontrar depois recursos, né, ferramentas para poder contribuir profundamente em outras pessoas. Então eu percebo que hoje, infelizmente, generalizando, porque a gente sabe que tem muitos profissionais que fazem trabalhos magníficos assim, mas generalizando, tá muito fútil ainda, sabe? Assim, tá muito superficial o trabalho do profissional de educação física. Ele é muito ali, enfim, tipo, como você gosta de dizer assim, não mexe muito o ponteiro na vida das pessoas, sabe? Então, e como é que a gente pode fazer isso? Eu sempre cito, embora eu não trabalhe com isso, mas eu sempre cito a educação física escolar. Enquanto a gente não olhar para ela com carinho de novo, e educação física escolar não é dar aula na escola só, mas é se preocupar com um momento importante da criança, seja na escola, seja no clube, seja numa ONG, seja onde for, porque se você educa a criança através de movimento, cara, com certeza isso vai trazer muitos frutos, não só fisicamente, mas emocionalmente, socialmente, uma série de coisas. Então, quando a gente não resgatar essa nossa essência, a gente vai contribuir muito pouco diante do que a gente pode contribuir para a sociedade. E a nossa satisfação / reconhecimento, ela é proporcional ao quanto a gente contribui para a sociedade. Porque se a gente acha que só ficar focando em estética a gente vai ter o reconhecimento que a gente tanto deseja, esquece, isso é ilusão. É tão fugaz quanto a própria estética. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento
essa capacidade de reflexão e de atitude para poder olhar para o lugar certo e falar, não, peraí, eu preciso dar alguns passos para trás para eu resgatar, não é nem para eu tornar um profissional melhor, para eu resgatar a minha essência profissional e a partir dela, ela me direcionar para que realmente eu possa usar tudo que eu tenho de conhecimento, competência, habilidade a favor de resultados marcantes na vida das pessoas. Isso é completamente possível, só uma questão de querer fazer, né? E assim, conversando já com muitos profissionais, não só aqui no podcast, mas em outras situações, hoje não consigo enxergar hoje nenhum profissional bem-sucedido que não tenha passado por coisas, que não tenha histórias interessantes que possam contar. Que estão trabalhando com equipes ou com atletas, ou que estão até no próprio personal training, mas que tem uma certa visibilidade hoje, são uma referência. Que por mais que a gente possa concordar ou discordar, ou achar legal, ou achar cafona, ou achar... mas eles em algum momento da vida dele, eles realmente se lançaram a desafios, se lançaram a fazer coisas que pouca gente está disposta a fazer. E hoje eles têm uma história para contar, e aí você entende o porquê ele chegou lá. Porque a pessoa achar que ela vai chegar lá simplesmente falar, pô, mas eu acho que eu sei mais do que ele. Fala, bom, aquilo que você acha, tanto faz, porque a sua visão sempre vai ser acima do que os outros, sempre vai ter uma perspectiva muito mais positiva do que como os outros te enxergam, óbvio. E aquilo que você acha que levou a pessoa a chegar lá, muitas vezes são qualidades que você supervaloriza, mas que não são as necessárias, né? Então, eu acho que conhecimento é o que vai fazer chegar a ser o preparador físico da seleção brasileira. Muito pelo contrário. Não que não seja importante, mas é apenas um fator. Tem uma série de outros fatores que levaram aquela pessoa a chegar ali, que são qualidades que ela reúne, que ela desenvolveu através das experiências, ter passado realmente coisas que você não está disposto a passar, que vão além só de você fazer um curso, ler um livro e saber que aquele exercício faz bem, que aquele suplemento faz bem. O que são essas coisas? É isso que você deveria estar focado, porque é aquilo que você não está olhando que é o que está te faltando. E às vezes o profissional não desenvolve essa capacidade. Por quê? Porque ele rapidamente ele busca só a recompensa financeira e não a plenitude profissional, vamos dizer assim. Que envolve uma série de áreas, de outras áreas, como a gente vem falando, que o profissional simplesmente desconhece ou acredita que para ele não vai favorecer em nada. Mas isso não é comigo. Eu costumo falar isso aí para o meu filho. Eu falo que é um exemplo que eu estou usando aqui, mas que eu acho que... É que eu falo, você está na tua casa. Tem uma pessoa limpando a tua casa. O fato dela estar limpando não quer dizer que aquilo não é com você. Aquilo está diretamente relacionado com você. Você não precisa entender ou saber de limpeza. Mas aonde ela está limpando, como ela está limpando, está diretamente influenciando a sua vida. Você precisa saber porque aquilo é com você. Se ela limpar mal, se ela quebrar alguma coisa, se ela fizer alguma coisa, você precisa saber o que foi, quando foi, o porquê foi. E se é você que está fazendo, e se é você que vê e é você que vai fazer, você precisa saber exatamente como fazer. Então tudo que está acontecendo à sua volta, por mais que possa passar desapercebido, tem a ver com você. Então quando a gente está falando do profissional de educação física, eu falo, bom, ele fica fechado no treino que ele está dando com o cliente que ele está dando, mas tudo que está acontecendo à volta dele tem a ver com ele também. Porque ele influencia o ambiente, ele aprende com o ambiente, ele pode ajudar outros profissionais, ele pode ser ajudado por outros profissionais. Então essa falta de atenção com o que está à volta e achar que isso não é comigo, eu acho que realmente é uma visão um pouco egoísta, o que, se é esse termo que a gente pode usar, mas que de repente falta um pouco. Quando a gente fala em humildade, é quebrar esse egoísmo. Então, e o que você está falando, cara, me remete assim, quando você falou as grandes pessoas, né, em grandes cargos, em grandes situações, assim, elas têm algo em comum que muitas vezes não é questão técnica, isso é fato, sabe? Então, se a gente pensa, o que caracteriza um diretor de uma empresa, um presidente de uma empresa, né, os grandes cargos? Basicamente, o que caracteriza é a capacidade que essas pessoas têm de tomar decisão. E eu tenho certeza que, sob o guarda-chuva dessas pessoas, tem pessoas tecnicamente até melhores do que elas. Com certeza. Então, você vê que tomar decisão é um componente, assim... Se você quer chegar em um lugar significativo, realmente,
é uma capacidade que você tem que desenvolver. Porque isso é desenvolvido, não é eu nasci com isso, não. Um ou outro tem uma predisposição, enfim, por características, mas é completamente possível de você desenvolver essa competência. E o que é tomar decisão? É simplesmente ter coragem de fazer escolhas e assumir a responsabilidade por essas escolhas. Agora vamos pensar, será que eu tenho coragem de mudar a estratégia do meu aluno, indo na contramão do que ele deseja, embora eu saiba que esse caminho aqui vai dar um resultado mais consistente para ele a médio prazo? Será que eu tenho essa coragem de tomar essa decisão, mesmo sabendo que nesse momento ele pode ficar contrariado, mas que lá na frente ele vai alcançar o resultado da melhor maneira possível? Então você vê que já começa por desenvolver essa capacidade de tomar decisão, não é quando você estiver lá em cima. É um hábito que você inicia agora, quando você está começando, seja lá o que for. Porque é uma questão de prática. Quanto mais você faz, mais você vai ficando, mais você domina aquela situação. Então, percebe que a gente foge de assumir responsabilidades. Poxa, quantas vezes você já viu em academia, assim, a pessoa fazendo uma coisa que a gente sabe que está inadequado, mas o profissional que está próximo não contraria, porque não, ele não gosta, ele gosta de fazer assim. Peraí, cara. É uma questão de responsabilidade. E aí, por que grandes profissionais em outras áreas são reconhecidos e valorizados? Se você observar, tem uma relação muito íntima com assumir responsabilidade. Vou dar um exemplo claro aqui, médico. Ele prescreve um medicamento que pode matar, concorda? Se mal administrado. Embaixo da prescrição está aqui o nome dele e o CRM dele. Então está muito claro ali quem é o responsável por aquela orientação. Nenhum médico vai fazer isso de brincadeira, nenhum médico vai fazer isso de qualquer jeito. Então você percebe que o reconhecimento e a valorização, ela é diretamente relacionada ao quanto você assume de responsabilidade pela sua conduta profissional. Que a gente sabe que na educação física, não que sejamos irresponsáveis, mas eu acho que falta um pouco mais de coragem para poder assumir responsabilidades em tomar decisões, em direcionar estratégias, enfim, em exercer a nossa profissão de fato. Tá bom, legal, cara. A gente podia ficar aqui mais horas falando. Se deixar, a gente tem muito assunto aqui para falar e com certeza a gente vai falar em outras oportunidades, em outros episódios. Queria agradecer a tua presença, foi um papo legal, rico pra caramba. Acho que vai ajudar o pessoal que está assistindo a gente de alguma maneira a extrair algum tipo de conteúdo, exemplo. Se a nossa experiência pode ajudar alguém, que a gente consiga fazer isso através desses canais que a gente tem hoje. E agradecer mais uma vez e a gente vai se ver em breve em outros episódios aí. Cara, eu que agradeço. Enfim, é sempre bom quando a gente está junto, quando a gente dá essas filosofadas. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para quem estiver assistindo assim é que ouçam isso com o ouvido e o coração aberto para refletir a partir do que nós falamos. Ninguém é obrigado a concordar. Eu acho que eu aprendi isso, assim, sabe? Não é porque eu acredito em alguma coisa que ela é uma verdade absoluta. Acho que o principal papel nosso aqui, a principal contribuição é justamente estimular uma reflexão a partir do que a gente falou, para que vocês, cada um, possa aí encontrar a sua conclusão e colocar em prática de acordo com o que faz sentido para vocês. É isso que é o mais importante. E com certeza eu virei se convidar novamente. Legal, isso contribuiu bastante. Valeu, Clevão. Obrigado, cara.